abençoe os amados irmãos, saúde a todos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E seria muito bom que nós divulgássemos essa live por causa do tema que vamos apresentar hoje, que é um tema muito importante, porque é o tema do momento hoje, não se fala em outra coisa, né? Que é o tal do Papa Leão XIV, que foi escolhido aí pelos cardeais para ser o seu representante pontífice, né? Pelo tempo que lhe for possível. Confesso que evitei o máximo de ler qualquer notícia referente a isso, fugir da coisa. Realmente estava bastante entretido aqui com a família, com a correria, cuidar da minha mãe, né, com os meus livros, meus estudos, minhas leituras, então eu estava bastante ocupado. De vez em quando eu via lá um título de um vídeo, Papa isso, vai ser esse, vai ser aquilo, mas eu não acompanhava nada, não queria ocupar minha mente com nada disso, porque eu sei que tudo isso é uma distração do inferno, uma distração do diabo, e como o diabo é expert em distrair os filhos de Deus. É impressionante, não é verdade? Impressionante como o povo da mensagem está distraído com essa distração do inferno, do diabo. É uma distração, é só para você tirar o teu foco daquilo que é realmente importante. Isso aí não tem nada de importante para nós, nada. Nada, irmão Jorge, nada. Só quem está muito preocupado aí é o pessoal que pensa que vai passar pelo arrebatamento, porque eles pensam que esse Papa aí é o Papa do juízo, não é só o povo da mensagem que está pensando isso, não. Tem muitas denominações, seitas também pensando a mesma coisa. Então, como eu disse, eu não estava focado, não estava dando a mínima importância para essas notícias, até que eu recebi uma mensagenzinha aqui, ó, o Papa que foi escolhido foi o Papa americano. Quando eu li isso, eu pensei, já sei o que vai acontecer. Eu já adivinhei o que ia acontecer, e não deu outra, tá aí. Nesses últimos 2 dias, né, Facebook, aí não fala outra coisa, né? E vídeo de ministro, de pastor, de irmãos, eu assisti um vídeo lá do ministro, não sei, ele é hispânico, né? Tá ofegante, né? Hermanos, estou aqui no aeroporto, estava lá nos Estados Unidos, e acabo de receber a informação de que a profecia de nosso profeta se cumpriu. E assim vai. E depois que eu li a mensagem eu acho que foi o irmão Joseph Branham que escreveu, né? Então, meus irmãos, a coisa já chegou a tal ponto que não tem mais volta, né? O povo perdeu as estribeiras mesmo. O povo da mensagem não tem equilíbrio. Não sabe andar no caminho do meio. Então, depois daquilo ali, vários irmãos me procuraram aqui em África, perguntando, irmão, eu estou falando isso é verdade, eu não sabia disso, me explica. Então, para aqueles que não sabiam, eu expliquei. Mas teve alguns que já são sábios, né? Não me pediam, não me perguntavam nada, apenas me mandavam as figurinhas. Olha isso, olha o Papa aqui, olha o cumprimento disso. Então, para esse, eu praticamente não falei quase nada, praticamente. Só teve para um que eu acho que pedi um pouquinho a paciência. Disse, irmão, para de compartilhar essas figurinhas aí. Não entra nesse espírito aí. Só para um irmão que eu disse. E um outro que me mandou uns áudios, eu nem respondi, porque já tem a opinião deles. Então, não preciso de ajuda. Mas para quem estava confuso com essas notícias, com essas fake news, né? E me mandava uma mensagem, eu tinha que, por consideração a eles, já que eles tinham consideração por mim, eu, na recíproca, com o tempo, ainda que corrido para mim aqui, eu tentei responder para alguns irmãos. Mas é isso, eu tentei fugir desse tema o máximo possível, né? Mas depois do que aconteceu, de ter elegido um Papa, e agora estão dizendo que foi profecia de um branco que está sendo cumprida, então é disso que temos que tratar agora, infelizmente. Né? Mas tudo bem. Que Deus me dê paciência, me dê sabedoria para poder tratar um pouco sobre essa questão e dar aqui, o que eu vou dizer? Uma pequena contribuição, uma sugestão, alguma opinião, né? Eu não vai ser um estudo aqui hoje que eu vou apresentar para você. Poderia até preparar aqui um estudo, né? Mas eu não tive tempo. Mas eu só quero ter uma conversa com os irmãos aqui, tá bom? Só quero hoje vai ser uma palestra diferente aqui, não vou pregar para você, não vou expor estudos, embora eu admito que eu tive que preparar todo um esboço aqui de algumas coisas para eu comentar, ler e comentar com você, está bem? Nem sei se vale a pena isso aqui, depois publicar, talvez até publique isso aqui, né? Se você achar que isso aqui é informação útil para você, eu até posso, mas eu só coloquei isso aqui, como eu disse, é um croquis, um modelo para me basear aqui, para não ficar perdido aqui em devaneios, né? Para eu mais ou menos ter uma base aqui para expor para você.
Mas mesmo sendo uma mensagem, uma pregação, um estudo, vamos apresentar tudo isso ao Senhor antes, para que Ele nos guie em todas as coisas? E apresentamos este culto para Ele, porque é um culto de qualquer forma. Está bem? Amado Deus e querido Pai Celestial, exaltamos a Ti por mais um dia que Tu nos concede na Tua santa e gloriosa presença, pois cremos que a Tua presença, a Tua parousia se faz presente quando nos invocamos a Ti com sinceridade, o Teu santo nome, e aí tentamos nos esforçar para Te adorar e a Ti em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, por esse dia, que é um dia festivo, onde se comemora o Dia das Mamães. Que Tu venhas abençoar todas as Tuas filhas que têm demonstrado este grande amor que Tu colocou em seus corações para com os Seus filhos, que, como dissemos, é um pequeno tipo do grande amor que Tu mesmo tens por nós. Abençoe todas as Tuas filhas, abençoe todas as mamães, e abençoe a nós agora, Senhor, neste momento em que estaremos tentando tratar aqui algumas coisas, são temas difíceis, mas esperamos que Tu estejas no controle de todas as coisas, apresentamos tudo para Ti, que Tu nos dê sabedoria, tanto para falar quanto para receber o que for dito, e que Tu estejas no controle de tudo, Senhor. Assim, crendo que Tu nos responde, que Tu nos auxilia, nós Te damos graça no maravilhoso nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém, Senhor, graças a Deus. Amém, meus irmãos. A voz de Deus fez a tradução daquela mensagem do irmão Branham, Atos do Espírito Santo, onde ele menciona um suposto Papa que poderia vir dos Estados Unidos. Todos vocês conhecem essa tradução, porque o Ministério de Goiânia já havia feito uma tradução dessa mensagem. Mas quando a voz de Deus, então, fez a sua tradução, eu aproveitei e narrei. Como você sabe que eu faço, eu peguei o sermão e fiz a narração. Eu não sei quanto tempo faz, não sei se foi ano passado, retrasado, não sei quanto que foi. Mas eu vi que no meu canal essa mensagem está sendo bem assistida novamente, está sendo bem visualizada, porque eu acho que o pessoal está procurando no YouTube, né, alguma coisa assim, onde está essa mensagem, né? Porque essa é a única mensagem do irmão Branham, onde ele menciona essa... Estão chamando de profecia, mas não é profecia, mas tudo bem. É a única mensagem que o irmão Branham aborda isso aqui. Ele não vai tocar esse assunto nunca mais. Isso foi lá em 54. Dia 19 de dezembro de 54. Parágrafo 87. Creio que... Creio que um dia glorioso destes, quando esta Confederação Unida de Igrejas se juntar e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e colocado lá conforme a profecia, então formarão uma imagem semelhante à besta. E eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será forçada a se juntar. Os verdadeiros crentes dentre os metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, nazarenos, peregrinos da santidade, seja o que forem, se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. E isso formará o corpo do Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes e os agnósticos e superficiais de mente serão jogados de lado. Eles entrarão direto na confederação de igrejas. Então ele está dizendo aqui que a igreja vai ser reunida, né? O trigo vai ser reunido. E os agnósticos e superficiais de mente, o que é isso? A palha, a falsa igreja, a falsa vinha, as virgens nécias, dê o nome que você quiser, serão jogados de lado e eles entrarão direto na confederação de igrejas, certo? Então, esse pessoal que vai se confederar nessas igrejas vão perseguir aqueles que não quiseram se confederar. E aqui o irmão Branham diz, olha, quando isto acontecer, né, um papa vai ser o líder disso e vai dar plenas autoridades para essa confederação. Porque essa confederação de igrejas vai como que representar esta entidade que é romana, né? O Papa é romano, ele é elegido por um cardeal um grupo de cardeais, melhor, do Vaticano, você sabe.
Então, aqui ele está dizendo, olha, um dia, possivelmente, vão escolher um Papa aí lá dos Estados Unidos. Parece que é isso que ele está dizendo. Né? Mas, como eu disse para você, essa foi a única ocasião que o Mombrana mencionou isso aqui. Ele não fez disso uma doutrina. Guarde tudo isso aqui que eu estou dizendo. Ele não está fazendo isso aqui um ensinamento, uma doutrina. Tanto é que ele nunca mais volta a tocar nesse assunto. Então, nós não vemos ele mencionar isso aqui em outra ocasião. Por isso que você vai ver que os pastores que estão citando isso aí nas figurinhas de grupos de WhatsApp, nos vídeos, é só esse sermão aqui. Eles não têm outra coisa para te apresentar. Agora, isso aqui me faz lembrar quando o Papa Francisco foi eleito Papa. Né? Eu lembro do grande auê que causou. Eu lembro que os irmãos da mensagem estão dizendo, agora se cumpriu a profecia, um Papa americano. Aí eu até tentei, na época, esclarecer, mas como assim? Vamos ser mais específicos. Uma banda disse Estados Unidos, não disse americana. Não, mas é porque, como o Papa era argentino, então era latino-americano. Então, porque era latino-americano, dizia, então está cumprida a profecia, pronto. Né? Então isso foi uma febre aí que durou pouco tempo. Depois eu percebi que baixou. Depois eu acho que o pessoal deve ter caído na real, não sei o que aconteceu. Mas olha, poderia ter sido um bom Papa para o concílio, né? Sim ou não? O Papa Francisco foi um excelente Papa. Falou um monte de besteira, digno de todo Papa. Falou muita besteira, falou muita coisa, né, patética. Então, para mim, poderia ter sido ele. Não precisava ter vindo outro aí dos Estados Unidos, poderia ter sido ele. Um Papa bem comunistinha mesmo, bem progressista, bem, né? E tanto é que, na verdade, até os próprios católicos ficaram muito desconcertados com algumas declarações que esse senhor fez. Mas é isso. Agora nós temos esse senhor que se titulou Luís XIV e que é americano. Então agora você já viu aí que todos os irmãos estão em alvoroço, alegando que uma suposta profecia do Mombrana finalmente foi cumprida. Tem muitos vídeos aí sendo gravados para falar acerca desse senhor, o que se pensa. Já investigaram toda a vida pregressa dele, até queria assistir alguns vídeos aí só por curiosidade, porque agora que estão falando dele, agora, né, fazer o quê? Eu estava curioso só para entender algumas coisas, mas um pouco que eu peguei aqui, que eu captei aqui, pelo que eu percebi, entre os acadêmicos, parece que eles gostaram do Papa, viu? Eu estou falando do povo protestante. Embora eu já vi também alguns já fazendo seus vídeos. Olha, não entre em comunhão com o Papa, esse negócio de ecumenismo, né, porque a palavra diz lá, né, não aceitei julgo desigual com os incrédulos. Já vi pastores aí reformados, né, tentando alertar a sua igreja. Não aceite concílio, não aceite acordo, podemos ter paz com eles, respeito, amor, isso tudo, mas doutrina é outra coisa que não deve se misturar. Então já tem pessoal aí atento e tentando alertar as suas igrejas, né? Mas eu tenho visto que parece que o pessoal está um pouco... parece que gostaram da escolha. Talvez porque ele não é somente americano, mas também porque ele tem, parece que cidadania aí peruana. Então ele é um poliglota, fala vários idiomas, fala muito bem também espanhol, acho que alemão, francês, não sei, latim, italiano. Então é um poliglota, ele vai saber se articular muito bem. Estão dizendo que talvez ele vai manter a mesma linha do Papa Francisco. Eu creio que não, porque ele é agostiniano, ou seja, um teólogo. Então acho que esse homem vai ser um pouquinho mais esperto, ele vai usar um pouco mais a cabeça. Né? Eu suspeito disso, eu não sei, posso estar errado. Mas você sabe, é um cargo político, então essas pessoas que são escolhidas para esse cargo são pessoas que são escolhidas a dedo realmente, eles pesam um monte de coisa, eles consideram um monte de coisa. Então, para Roma ter escolhido esse Papa, e já estou falando claramente para você, é Roma que escolheu. Mombrana disse que seria o concílio de igreja que escolheu, não foi ela. Como disse o irmão Boris, né? O conclave lá, Vaticano, não é concílio de igrejas. Então, pelo que está escrito aqui nessa mensagem de Mombrana, seria o concílio que ia eleger, ou apresentar, ou ia levantar. Então não foi. Mas tudo bem. Esse pessoal, eles têm uma estratégia. Então eu não sei qual é a estratégia, qual é o alvo, né? Por que escolher um Papa americano para fazer o catolicismo crescer lá? Pode ser, mas não que precisasse, não que isso fosse uma coisa urgente, porque o catolicismo já tomou conta dos Estados Unidos.
o terceiro país mais católico do mundo. Eu acho que o primeiro é o Brasil, o segundo deve ser o México, e o terceiro deve ser os Estados Unidos. É uma estimativa que eu vi anos atrás, não sei se mantém, pode ser que se atualizou e mudou o quadro, mas a última vez que eu lembro de ter visto, pesquisado, era isso. Então, o americano ali está se convertendo ao catolicismo. Então, não sei, eles têm alguma estratégia, não sei qual que é. Mas o fato de eles terem escolhido um Papa agostiniano talvez seja, sim, para fazer com que ele tenha um papel ecumênico. Lembrando, considerando os pais da Reforma, que eram todos agostinianos, certo? Lutero, Calvino, eu creio que Zwingli também foi. Então, como eu disse, eu já tenho visto uma simpatia dos reformados com esse Papa, por ele ser agostiniano, como os seus pais reformadores também eram. Então, é uma estratégia? Com certeza, meus irmãos. Então, vai haver um trabalho ecumênico aí, de tentar aproximar a Igreja Romana com as demais igrejas. Claro, com certeza. A estratégia deve ser essa, mas claro que eles têm mais alguma outra coisa mais que eles querem fazer. Não sabemos o que, só o tempo vai dizer. Mas, bom, o que nos importa aqui para nós é tratar sobre essa questão aqui, que Umbanda nos levantou. Porque vamos ler aqui mais uma vez, aqui ele vai dizer: creio que um dia glorioso destes, quando esta Confederação Unida de Igrejas se juntar, e o novo Papa for trazido aos Estados Unidos, e colocado lá conforme a profecia, é aqui que eu quero parar. Porque é baseado nisso aqui que o povo da mensagem está dizendo e produzindo seus vídeos. A profecia agora está cumprida, a profecia do William Branham. Ele está dizendo de uma profecia, mas presta atenção, que ele não está falando de uma profecia que é dele. Ele diz que, né, de acordo com a profecia, o Papa dos Estados Unidos será levantado. Nesse dia, quando essa profecia se cumprir, né, é a ocasião em que vai se cumprir a profecia. Mas que profecia é essa? Quem deu essa profecia? De que profecia Umbanda aqui está falando? Na verdade, isso aqui que o Umbanda está dizendo não se trata exatamente de uma profecia, está bem? Mas ele está se referindo aqui a uma interpretação da Igreja Adventista, a qual ele abraçou, e de que o falso profeta que subiria da terra, conforme descrito lá em Apocalipse 13, seria toda a nação americana. É dessa profecia que o Umbanda está se referindo. De acordo com a profecia. Que profecia é essa? A de que a besta que vai se levantar da terra, lá em Apocalipse 13, é os Estados Unidos. Nos dias do Umbanda, eu creio que o grupo adventista era o único que estava ensinando isso. E o Umbanda gostou dessa interpretação e abraçou. Só que aí ele dá a sua... Porque algumas coisas ele concordava, outras coisas ele discordava. Então, por exemplo, você sabe, a adventista pensa que a marca da besta é a imposição do domingo. Isso é uma insensatez. Não é. O Umbanda não concordava com isso. Mas alguma coisa ele conservou. Mas, ao mesmo tempo, naquilo que ele achava que não estava bem, ele mudou. Então, ao invés de marca da besta ser a imposição do domingo, ele achava que a marca da besta era a imposição do dogma trinitário. É assim que ele ensinava. Na forma de batismo e tudo mais que envolva essa doutrina. Tem uma mensagem que eu preguei, eu acho que foi a marca da besta, onde nós pegamos todos os sermões de Umbanda mostrando para você, para ver o que ele falava sobre isso. E até ali não descartei a possibilidade de ser usado algum tipo de artifício, de controle, porque você sabe que vai haver um boicote, né? Ninguém vai poder comprar nem vender quem não tiver a marca. Então a marca ela também vai ser materializada de alguma forma. Vai ser. Né? Aí para você entender, eu não vou entrar em detalhes agora, mas para você entender o que eu estou dizendo, aí procura essa mensagem onde a gente explica isso. Certo? Então, essa profecia aqui é a maneira como os adventistas interpretam a Apocalipse 13. Então, é de Apocalipse 13 que o Umbanda está se referindo. Ele não está falando de uma profecia de que um Papa americano seria condecorado. Não, ele não está falando disso. Não é essa a profecia não é essa. Eu sei que o povo da mensagem está lendo assim. Eu sei que o filho do profeta Joseph Branham irresponsavelmente está interpretando o seu pai dessa maneira, mas são todos analfabetos funcionais nesse sentido, infelizmente, da forma como eles estão fazendo, da forma como eles estão apresentando isto. Não é isto. A profecia não é esta. O assim diz o Senhor exatamente não é isto. O Umbanda aqui está se referindo de que um dia o Concílio Mundial de Igrejas seria levantado. E isso seria lá na América.
Mas onde é que está isso na Bíblia? Bom, é essa interpretação dos adventistas, como eu disse, e Mombanna gostou dessa interpretação. Então, a profecia que ele fala é essa. Então, como eu disse, eu até posso estar equivocado, mas eu acho que os ministros adventistas eles eram os únicos que estavam interpretando essas escrituras dessa maneira, até os de Mombanna. Pode ser que outros grupos também estavam pensando como eles, mas a maioria não pensa assim, né? A maioria pensa da forma clássica, como que você vê lá nos livros de Larkin. O que é interessante, né? Até coloquei aqui nesse texto as palavras de Larkin, né? Porque Larkin ele fala do dragão, fala da primeira besta e da segunda besta que vai fazer uma imagem da primeira. Então, Larkin, nos seus estudos, ele apresenta esses três como sendo três personagens distintas. O dragão é o diabo, a primeira besta que sai do mar é o anticristo, que pode ser uma autoridade política, não sabemos, e a segunda seria uma religiosa, porque é um falso profeta, que vai fazer sinais. Então Larkin interpretava como sendo uma trindade do diabo para fazer frente à trindade de Deus. É assim, os trinitários vão sempre usar esses argumentos. Já o Mombanna não quis entrar por essa linha de pensamento. Interessante, porque ele apreciava Larkin. Mas para você ver que, só estou dizendo isso para você ver que é errado que diz que Mombanna plagiou Larkin. Não plagiou Larkin. O que o Mombanna fazia era ler tudo. Mombanna lia de tudo que você pudesse imaginar, tudo que estava ao seu alcance. E há muitas coisas ele tinha nas suas mãos e ele não conseguiu alcançar. Né? Por exemplo, ele disse que tinha os 10 volumes dos Pais Pré-Nicenos, mas nós sabemos que ele não leu. Não leu tudo, ele não deu conta. E a gente entende porque a vida dele é uma correria. Eu mesmo dou conta de ler o que eu tenho. Quanto mais o Mombanna, que toda hora tinha uma campanha aqui, uma campanha ali. Mas veja, isso limitou ele um pouco, eu tenho que admitir. Limitou, sim, com certeza. Mas veja, ele tentou se juntar do máximo de livros que ele tivesse à sua disposição. Tá? E fazer o quê? Ele gostou muito desse livro. Tá? O Grande Conflito de Ellen Goldwhite. Tá? Não quer dizer que ele concordou com tudo que está aqui. Não. Algumas coisas aqui ele não concordou. Tá? Mas essa questão aqui, essa profecia, essa besta que vai ser levantada da terra sendo nos Estados Unidos, né? Se isso for verdade, se isso vier acontecer, como a Mombanna disse, os méritos é desse povo aqui, porque foram eles que falaram sobre isso. Yuri Smith, Mombanna gostava de Yuri Smith, discordava dele algumas coisas, mas gostava dele. Né? Gostava de algumas teorias. Você sabe, a igreja adventista no início ela não era trinitária no começo, né? Mas todos hoje são trinitários. Há alguns dissidentes que estão se afastando do grupo adventista porque estão discordando da doutrina trinitária que eles estão defendendo, porque eles conseguem provar que os seus antigos pioneiros não eram trinitários, não defendiam a trindade conforme os seus líderes hoje defendem. Então há uma cisma lá, né, uma divisão que está correndo lá entre eles. Então algumas coisas eles concordam, outras coisas eles discordam. Então o próprio Mombanna, ele lia todos esses livros. E ele não escondeu de ninguém que desde o começo ele lia literatura dos adventistas, perguntas e respostas sobre Gênesis. Agora aqui quanto à lei, agora provavelmente é um adventista do sétimo dia que está sentado aqui. Este é o meu primeiro estudo, foi o advento do sétimo dia, isso mesmo, foi o adventista do sétimo dia o que eu estudei primeiro. E quando eles vieram e me disseram que o sábado era o sétimo dia, irmão, isso estava de acordo com o calendário judaico, e o calendário romano não corrigiu, e o sábado realmente deveria ser domingo. Bem, eles me convenceram de algo que eu achava que estava certo, e enquanto eu estivesse lendo a literatura deles, eu estava totalmente certo. Mas um dia eu peguei uma Bíblia e vi que era diferente. Então é isso, meus irmãos. Mombanna, como eu disse, ele lia de tudo, ele gostava de ficar informado acerca de tudo, para avaliar, para ver o que estava certo, o que estava errado. Né? Então, quando o Mombanna fala alguma coisa de Larkin, é porque ele concordou com Larkin. Mas é por que ele concordou com Larkin? Porque ele leu Larkin e leu a sua Bíblia e disse, para mim faz sentido, está bem. Ele confrontava com a Bíblia. Alguma coisa que o Mombanna leu dos nossos irmãos aqui, adventistas, Yuri Smith, Ellen Goldwhite, que ele achou que estava bom, que estava correto, que fazia sentido, ele acatou. Mas ele sabia que algumas coisas não estavam bem. Eu percebo que algumas coisas adventistas ele conservou, ele defendeu, mas parece que depois ele mudou de ideia. Isso é muito normal, né? Porque, como ele mesmo disse, se eu vivesse aqui 100 anos, eu receberia muito mais luz e aprenderia muito mais coisas. Então,
Isso é perfeitamente normal, você às vezes defender um ponto de vista, depois ter que se corrigir e mudar. E sabe, a maioria das ocasiões que uma banda precisou fazer isso era para justamente em relação a questões voltadas às doutrinas dos últimos dias, ou a questão dos últimos dias, a parte escatológica, a parte apocalíptica, que eu vou dizer para você franca e abertamente, não é a minha praia. Eu não aprecio essa área. Dificilmente você vai me ver aqui eu tratando de temas assim. Por quê? Porque eu não gosto. É muito chutódromo. Você está dando muito chute. Né? É como dizia Einstein, sempre recorra a Einstein nessas horas. Você jamais pode provar definição alguma. O máximo que você pode fazer é demonstrar que faz sentido. Então alguma coisa que Lark falou que Umbanda gostou, alguma coisa que Scofield falou que Umbanda gostou, alguma coisa que o Yuri Smith falou que ele gostou, ele abraçou e mesmo assim algumas coisas que ele defendeu deles estava errado. Eu já expliquei para você, por exemplo, aquela explicação de Scofield e Lark sobre nicolaísmo, estava errado. Tudo que o Umbanda falou acerca do nicolaísmo está 100% correto. O problema foi o termo que ele usou para falar, para ilustrar o que ele estava explicando, que é nicolaísmo. Nicolaísmo não tem nada a ver com o que o Umbanda disse. Ele deveria ter chamado aquilo de babilonismo ou romanismo, qualquer outra coisa, menos nicolaísmo, porque nicolaísmo já é uma coisa que tem a ver com aquela seita de Nicolau, que era uma seita gnóstica, fornicária, porque eles achavam que a carne para nada se aproveita, você podia fazer o que quiser, porque o que importa é você salvar a sua alma, o seu espírito. A carne você pode fazer o que quiser. Então eles viviam em libertinagem, bebiam, fornicavam, né? Fazendo tudo. Era essa o ensino da doutrina dos nicolaítas. Umbanda até chegou a tomar conhecimento, mas ele não aceitou porque ele viu o que Scofield e Larkin falou e gostou mais da opinião deles, mas estava errado. Tanto é que na própria Bíblia de Scofield, depois, os editores apagaram o que Scofield escreveu porque estava errado. Era uma informação defasada. Assim como esses livros aqui. Isso aqui é uma coisa datada. É o termo que os acadêmicos dizem, né? Quer dizer, é ultrapassado, é anacrônico. Tá? Nós temos livros melhores para tratar sobre esses assuntos. Se você quer ler livros sobre isto, há livros melhores do que isso aqui. Isso aqui, eu vou ser franco e sincero, com todo o respeito aos nossos amados irmãos adventistas, eu não aproveito quase nada do que está aqui. Não. Respeito a opinião de Yuri Smith, respeito a opinião de Ellen Goldwhite, lamento que o Umbanda ter que concordar com algumas coisas, mas eles não me convencem. Não me convencem. Mas, fazer o quê? Era o que o Umbanda tinha de melhor. Né? Mas nós temos literaturas melhores. Se você quer estudar escatologia, tem coisas melhores. Até vou te recomendar um livro melhor aqui, vamos ver. Tem um livro bem mais interessante do que essa aqui do Grande Conflito, que é esse aqui. Ó. Eu só estou te mostrando, eu nem sei se esse livro existe mais. Isso aqui eu comprei há mais de 20 anos, nem sei se está no mercado ainda. Mas vai que você encontra o PDF, As Profecias de Daniel, Perspectivas de Futuro, de Norbert Lied. Meus irmãos, olha, comparando isto aqui com isto aqui, isso aqui está muito melhor. Isso aqui me convence mais. Isso aqui para mim é mais bíblico. Né? Mas como eu disse, nos de Umbanda, o melhor que ele tinha era isso aqui. E ele teve que trabalhar com isso aqui, com as informações que tinha aqui. Mas as informações elas vão se aprimorando, vão se avançando. Então isso aqui está muito melhor. Está muito mais interessante. Tá? Então, por exemplo, quando os adventistas falam lá dos 1260 dias, qual a interpretação deles lá? São anos literais. Aqui, Norbert Lee, né, ele coloca os 1260 dias como sendo dias literais, não anos. E ele coloca dentro da grande tribulação. Por isso que eu digo que isso aqui, e por causa de outras coisas que ele fala, é muito mais interessante. Tá? Eu só estou te mostrando o outro, porque são 2 livros. Né? O outro é sobre Zacarias. Todas as visões de Zacarias aqui, muito bom. Muito bom. Tudo que está aqui faz muito mais sentido para mim do que esse livro. Esse livro nem consegui aguentar ler todo ele. Tá? Há 25 anos atrás eu peguei esse livro para ler, porque eu ganhei esse livro. Aí eu fui ler. Então é isso, meus irmãos. Como eu disse, é a interpretação dos adventistas, que ele concordou com alguma coisa, certo? Mas que ele achava que estava bem, e outras coisas ele discordou. Porque ele disse aqui, olha, eu estudei o adventismo. Então, partindo ali daquela interpretação adventista, o Umbanda ele sugeria que as igrejas protestantes oriundas dessa nação, ou seja, dos Estados Unidos, eles adotariam um Papa católico como seu líder. Mas isso não é um ensino dos adventistas, isso já foi um acréscimo a mais uma Umbanda. Ele aceitou a ideia, bom, tudo bem, então a besta que sobe da terra é os Estados Unidos, e vão formar uma imagem à besta.
Tá, então nada mais justo também pensar que esse próprio concílio que vai se levantar nos Estados Unidos levante este líder, né? Que essa imagem que vai ser produzida por esse colegiado apóstata de protestantes, de evangélicos, de igrejas evangélicas cristãs, seja o que eles vão levantar ali vai ser uma autoridade, que seria o Papa. Né? Então isso é uma interpretação pessoal dele. Isso não é parte da profecia. A parte da profecia é crer que a besta que sobe da terra é os Estados Unidos. Essa é a profecia. E aí ele já colocava a sua interpretação. Isso não está nas literaturas do adventistas, isso é um acréscimo do Irmão Branham, porque é uma projeção dele. Mas tudo bem, é só uma projeção. Como tudo mais é uma projeção, tudo mais é um chutódromo. Tá? Porque há outros autores que pensam que o falso profeta ali, que é a besta, que vai produzir sinais e vai trazer fogo do céu, um monte de coisa, aquilo ali, alguns dizem que é uma autoridade religiosa que vai ser levantada e que vai fazer propaganda para que todos adorem o anticristo, que é uma autoridade que vai ser levantada. Né? Depois, que é aquela besta que sai do mar, né? É a grande autoridade que vai ser levantado, mas depois vai ter alguém que vai fazer propaganda. Então tem pessoas que, como lá, que interpretam, olha, vai ser alguma autoridade que vai ser levantada. Né? Então, tanto é que depois é dito que quando Cristo vier, ele vai jogar o falso profeta, né? A besta e o falso profeta no lago de fogo. Né? Fala como dois. Se o falso profeta representa todos os Estados Unidos, ou as igrejas, né? Então quando diz que o falso profeta vai ser jogado no lago de fogo, então é todas as igrejas evangélicas que ficaram aqui, que vão ser lançadas no lago de fogo? Será que é isso mesmo? É que o tempo todo a Escritura apresenta como se fosse uma só pessoa, um indivíduo específico, percebe? Então, mas tudo bem, os próprios acadêmicos, os estudiosos dizem que essa besta aqui, ela pode ser tanto uma pessoa, como pode ser também um grupo de pessoas. Pode ser uma instituição, pode ser também. Né? Mas veja, eles não têm como definir, não podemos definir. E esse é o grande problema da escatologia, porque, como eu disse, não é minha praia, é o meu fraco, eu não gosto muito dessas questões. Por que isso? Porque não tem nada a ver com doutrina. Está bem, meus irmãos? Não tem nada a ver com doutrina. Eu gosto de lidar com doutrina. Meu ministério é bastante limitado. Muito, muito, extremamente limitado. Por que isso? Porque eu gosto de ter meus pés na rocha. E a única coisa que você vai ter os pés firmes é quando você trata de doutrina. Porque a doutrina é uma coisa imutável. Eu discordo respeitosamente de Rusto Gonzalez, de Luiz Berkoff, que falava que dogma e doutrina são a mesma coisa. Para mim, não são. Porque eu me baseio nas palavras de Paulo a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então Paulo está dizendo que a doutrina é uma coisa imutável, firme-se na doutrina, isso vai te salvar. Não é que a doutrina em si salva, o que acontece é que a revelação da palavra na forma de doutrina vai te salvar. Então quando eu falo de doutrina, eu falo da palavra revelada de Deus. E essas coisas que eu gosto de estudar, a palavra que é realmente revelada, que está claro ali, que você pode comparar e pesar e medir, é disso que eu gosto. Agora, a escatologia é uma outra área que trata mais de suposições. E nessas de suposições você vai cometer muitos erros. E aí que eu faço a distinção, que alguns não querem fazer, de doutrina para dogma. Dogma sim é uma coisa mutável, que está toda hora mudando, porque o dogma é um reflexo humano acerca da palavra de Deus, acerca das doutrinas de Deus, das doutrinas de Cristo. Então, meus irmãos, o meu ministério é muito limitado, tem muitas coisas que talvez você não vai me ouvir abordando, porque é uma outra área, tudo que foge um pouco da doutrina, não me conte muito comigo com isso, porque eu sou muito limitado. Então eu posso até falar de algumas coisas, como a banda falou aqui, a gente pode até mencionar isso aqui. Tá? Vamos tratar um pouco aqui de escatologia, mas muito pouquinho, não é um estudo que estou te apresentando, só estou aqui te apresentando os argumentos de onde que o Umbanda tirou essa coisa da profecia, que o povo não está entendendo. Os analfabetos funcionais não estão entendendo de que profecia o Umbanda está falando. Então eu quero apenas esclarecer isso aqui, para que vocês pelo menos entendam isso aqui. E quem sabe você, uma vez entendendo, você aceita o fato de que ele não profetizou que um Papa tem que vir dos Estados Unidos. A profecia não é esta. Eu já disse até mais uma vez, eu espero que agora você já tenha entendido.
A profecia que o Umbanda se referia é da interpretação adventista a qual ele abraçou, de que aquela besta que vai se levantar da terra era o Concílio Mundial de Igreja, da igreja apóstata, esse é o ensino adventista, que vai se levantar nos últimos dias, que vai fazer páreo, vai trabalhar ao lado de Roma, vai se unir, porque Roma é a grande Babilônia e a mãe de Meretriz, as filhas da Meretriz são as filhas de Roma, que são as igrejas. Né? Então essa é a interpretação dos adventistas. Eu creio que outros também interpretavam, eu acho que até lá que interpretava assim também. Então essas coisas todas o Umbanda absorveu, acertou, tudo, aceitou, tudo que ele achava que era coerente, ele aceitava. Então, para você entender então que era disso, dessa profecia que o Umbanda estava falando, então você tem que ver alguns outros sermões daquela mesma época, né? Atos do Espírito Santo foi pregado em dezembro de 1954. Naquele mesmo ano ele pregou a marca da besta, pregou também as 7 eras da igreja, em 54 ele pregou, depois pregou o selo de Deus, você lembra? Então eu vou aqui me basear um pouco no que ele fala nessa mensagem, a marca da besta, porque o Umbanda apenas em uma ou duas ocasiões tentou, nem vou dizer explicar, apenas mencionar a profecia. Porque essa besta que sai da terra, né, como os adventistas interpretavam como sendo os Estados Unidos, e o Umbanda concordou, onde é que está a mensagem? O Umbanda explica isso? Não tem mensagem explicando. Ele não explica, ele só apenas menciona em 2 ocasiões, que é nessa mensagem a marca da besta, e depois lá no livro da Zero, só isso acabou. O que é uma pena, né? Porque, veja lá, para que você exponha isto metodicamente, biblicamente, você tem que exaustivamente comprovar esse argumento. E o Umbanda não fez isto. O Umbanda não tinha esse ministério de ensino. Quando você quer se estudar, se aprofundar, você tem que ter todos os argumentos. E o Umbanda não deu. Ele apenas vai, eu vou ler para você aqui, mas é só o que ele fez aqui, vai fazer apenas uma menção. Porque ele leu o que os livros adventistas falavam e ele concordou. Mas então o mínimo que ele devia ter feito era expor metodicamente isso, mas ele não fez. Ele não fazia isso. O Umbanda não fazia um estudo. Às vezes alguns irmãos me perguntam, você tem um estudo do Umbanda falando assim? Não, o Umbanda nunca fez estudo de nada. Ele apenas deixava a unção fluir e falava as coisas que vinham em sua mente, e as coisas que ele concordava, e as coisas que ele interpretava, tudo isso. Ele nunca fez um estudo metódico. Então aqui é a única ocasião que ele vai expor para você a profecia de Apocalipse 3, vamos lá. Marca da besta, parágrafo 158. E leremos mais embaixo no capítulo 3 de Apocalipse aqui, veja aqui no versículo 15. E agora só um minuto, quero retornar até antes disso. E vemos aqui onde ele estava de pé, aqui junto ao litoral. Agora, se somente puder achar o lugar onde, o versículo 11. E vi subir da terra outra besta. A irmã Umbanda diz, não da água, porque agora é uma outra besta. Uma besta, uma autoridade sobe da água. Quem é essa autoridade? Aí que está. Deveria ser o anticristo. E o Umbanda disse que o Papa era o anticristo, só que o Papa para ele é essa besta aqui. Então o que é a outra besta? Ficou confuso. Então vai dizer, da terra. Então se a grande quantidade de multidões de povos é água, então isto é onde não havia povos, os Estados Unidos. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Agora está explicando por que é os Estados Unidos. 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Não um cordeiro. O que é isto? É o nosso búfalo americano. Claro. Veja, aí está ele. 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Mas então o que ele fez? Ele tinha liberdade de religião primeiro. Ele atuava como um cordeiro. Ele falava como cordeiro. Mas recorde, ele nunca se tornou um velho carneiro, ele era um cordeiro. Este país tem só 150 anos de idade, vocês sabem, apenas um cordeiro. Então aqui o Umbanda está explicando por que esta besta que está da terra dos Estados Unidos. Porque é semelhante a um cordeiro, diz lá Apocalipse. E por que quer dizer? Qual é o símbolo disso? A Umbanda vai explicar. Olha, porque o cordeiro é novo, quer dizer que é um país novo, onde há liberdade de expressão. No início, quando os colonos se instalaram ali, os peregrinos, né? Eles eram todos protestantes, eles tinham liberdade de culto. Então, essas são as interpretações dos adventistas. O Umbanda está apenas repetindo a cartilha dos adventistas. Mas veja, ele não está explicando mais, é só isso que ele vai falar. Recorde, ele nunca se tornou um velho carneiro, ele era um carneiro. Este é um país que tem só 150 habitantes. Aí mais adiante vai dizer, esses Estados Unidos chegarão a um tempo quando igreja e Estado se unirão. E os protestantes e os católicos juntarão as suas coisas
para combater os comunistas, e isso está operando exatamente de acordo com o que Deus disse aqui. E logo no final da mensagem ele vai voltar a tocar um pouco mais nessa besta. Isso aí acabou, meus irmãos. Olha aqui, parágrafo 266. Tá? Eu tô com a mensagem aqui. Eu tive que ler toda essa mensagem aqui ontem de novo, a marca da besta. Está brilhando porque eu gostava de plastificar as capinhas das mensagens. Certo. Agora, só um minuto, quero mostrar novamente de modo que o Senhor possa tentar e abençoar-nos juntamente enquanto lemos. Muito bem, observe aqui agora, estou lendo Apocalipse 13, estou começando no versículo 15. E foi-lhe concedido que desse Espírito a imagem, isto é, nos Estados Unidos. Veja que ele não explicou para você por que exatamente quer saber se é os Estados Unidos. Ele não explica. Veja que já tocou o assunto, já foi adiante, já foi desenvolvendo a coisa, mas ele não explica. O que ele deveria ter feito é explicado para nós por que esta besta é os Estados Unidos. Por quê? Qual é o motivo? Ele não explica, infelizmente. Então, você tem que ter mais bases para você defender uma coisa assim. Então, como o irmão Branham não expôs, já que ele concordou, então onde é que você vai encontrar as bases? Nos livros adventistas. Você vai ter que ler Yuri Smith, você vai ter que ler Ellen Goldwhite, porque aqui está o basamento, todo o doutrinário, os artigos de revista que eles usam. O irmão Branham não cita nada disso, ele tinha que citar também. Mas como eu te falei, ele não tinha esse ministério para poder metodicamente ensinar e mostrar as coisas nos mínimos detalhes. Então o que você tem que fazer? Para ter o embasamento disso aqui, você vai ter que recorrer a essas literaturas. E é correto? Não sei se é correto, porque nós não sabemos se o irmão Branham concordaria com todos aqueles argumentos que eles expõem ali. Mas o fato é que, em termos gerais, ele aceitou. A prova que está aqui. Né? Mas ele não dá explicação para você. Por que exatamente tem que ser os Estados Unidos? Tá, o cordeiro, mas o cordeiro simboliza um país jovem, é isso? E ficou só nisso. Claro, eles vão dar muitos mais detalhes, mas por causa do tempo que era corrido, o irmão Branham não pôde. E todas as suas mensagens eram assim, ele nunca tinha tempo para poder detalhadamente falar sobre isso. Então as coisas ficam como que cabos soltos aqui. Está bem? Ok, então aqui ele vai dizer, isso aqui é lá nos Estados Unidos, quando a imagem for levantada, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Isso é o boicote. Né? Quem não tiver a imagem não vai poder comprar, não vai poder vender. Certo. Tivemos um pequeno ensaio disso com aquelas injeções, lembram? Quem não tivesse a carteirinha não podia comprar, não podia vender, não podia trabalhar. Aquilo ali é um ensaio. Porque vai ser assim, exatamente como a banda aqui está dizendo. Aquele que tem entendimento calcule os números da besta, porque é o número de um homem, não uma nação, um homem, e o seu número é 666. E aí uma mana lê isso aqui e canta 2 hinos e acabou o culto. E ele não explica por que essa besta aqui é os Estados Unidos. Não explica, essa é a verdade. Então, onde é que encontramos a explicação? Já te falei, está aqui nos livros que ele se baseou. Então, acho até que depois que eu publicar esse texto, acho que vou publicar esse texto, eu acho que vou colocar os PDF dos livros do Yuri Smith e da Ellen Goldwhite para você ler e ver os fundamentos deles, os fundamentos bíblicos, os fundamentos históricos dos seus dias, para tentar explicar por quê. O Mobana simplesmente concordou, tá tudo bem. Mas ele não explica. Então, observe que ele assevera aqui que a besta se levantará da nação americana e receberá este número aqui, 666. Mas, veja, o irmão Branham ele interpretava que esse número aqui seria apenas uma referência aos títulos papais e não ao nome pessoal do pontífice. Né? Senão nós poderíamos pegar, vamos ver se esse é o mesmo anticristo, pega o nome, troca as letras para o número, a gematria, né? Vê se fecha 666. Não temos como fazer isso. Pega o nome desse papa que está aí agora, troca as letras por número, eu acho que não vai dar esse número aí. Tá? Então eles têm que se basear apenas no título, né? Vicarius Filii Dei, Vicario Generalis de Interes, Dux Cleri, são 3 títulos, né? Que você troca as letras por número no latim e soma, vai dar 666. Então aqui ele vai falar exatamente sobre a cidade do Vaticano, não me diga que não, tenho os fatos da nossa fé e tudo mais, veja. Tenho amigos católicos sentados bem aqui, que foram católicos, estão sentados aqui, sabem que essa é a verdade, meus parentes, talvez antes de mim, foram católicos também. Observe, é um número de um homem, e por cima do Papa de Roma está escrito Vicarius Filii Dei, está escrito nos caracteres romanos, simplesmente escreva isto, você vê mesmo, amanhã. Apenas deixe isto em caracteres romanos e trace uma linha e some isto e veja o que você obtém. 666, onde ele está sentado sobre 7 montes. Que é Roma, certo? Então, é uma autoridade que vai ser escolhida pelo Concílio Mundial de Igrejas, né? Mas é uma autoridade papal,
de Roma, porque está sob 7 montes. Então, essa autoridade que saiu foi escolhida pelo Concílio Mundial de Igrejas, porque é disso que Mamãe fala. Quando o Papa for trazido, quando o concílio se reunir e trazer o Papa, mas esse Papa que está aí, americano, foi trazido pelo concílio? Não. Então já não está se enquadrando com o que ele disse lá. Então, esse é uma autoridade lá dos 7 montes, de Roma. Foi escolhido, foi trazido dos Estados Unidos, é verdade, mas não por um concílio de igrejas, mas foi apenas pelo Vaticano. O Vaticano é uma coisa, o concílio de igrejas é outra. Você percebe que não está batendo a coisa? Você percebe que os analfabetos funcionais não estão sabendo interpretar corretamente as palavras do Umbanda ali? Então, dali veio a organização da religião, que ensinava dogmas ao invés da Bíblia, e os protestantes romperam disto e estão fazendo exatamente a mesma coisa que eles, porque isto disse que ela era uma meretriz e elas eram prostitutas, apresenta-se com um falso batismo, com uma falsa religião, com uma falsa concepção do Espírito Santo, com uma falsa concepção do inferno e todas essas coisas assim, os protestantes seguindo diretamente nas mesmas pegadas. Por isso que ela faz uma imagem à besta, porque vai atuar com uma besta e vai receber a autoridade da besta para, juntamente com a besta, quer dizer, Roma, impor sanções para todos aqueles que não aceitarem aquilo que eles vão impor, que pode ser doutrina, que pode ser um monte de coisa. Mas veja, antes mesmo de se fazer essa exposição aqui, o Umbanda ele deixou bem claro que essas suas interpretações que ele estava dando aqui, elas podiam estar erradas. Isso é uma coisa que as pessoas parecem não gostam da atenção, né? Mas ele fala isso, né? Isso aqui está na sua mensagem, tá? Marca da besta. Vamos lá. Parágrafo 14, aqui a marca da besta. Como é que ele começa ali? Agora, muitas vezes nessas coisas, para que você tenha certeza de entender isto agora, que eu poderia estar errado. Por quê? Porque ele sabe que ele estava tirando informação do livro aqui, outra coisa ali, e ele fez o melhor que ele pôde, o melhor que ele tinha. Mas eu disse para você, vou repetir, não se aproveita quase nada disso aqui. Eu não aproveito. A senhora Smith não me Ellen Goldwhite não me convenceu, Yuri Smith não me convenceu. Convenceu uma banda, tudo bem, mas a mim não me convenceu. Então até que ele chega a dizer, olha, pode ser que eu esteja errado, minha interpretação poderia estar errada. Ele admite isto. Então ele não está apresentando aqui um assim do Senhor. Ele vai voltar a esse assunto ainda, lá no parágrafo 29. Isso simplesmente... Quero posicionar-me como Paulo, que de outrora, estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Isso mesmo, simplesmente meu modo de ver isto. Se eu estou errado, então, que Deus me perdoe. Por que o povo não é humilde como Umbanda e aprenda a dizer o que ele fez, ou dizer o que ele disse, e fazer o que ele fez? Nós temos que fazer isso. Tanto é que eu aqui, nesse culto, nós estamos aqui fazendo um culto, é uma transmissão, e eu estou registrando, e eu vou dizer as mesmas coisas, eu vou também aqui expor as minhas opiniões, porque como a escatologia não é a minha praia, então eu posso falar tudo errado aqui. Tudo que eu posso estar falando aqui, posso estar tudo errado também, vou dizer a mesma coisa que uma banda. Nós temos que ter essa humildade. Tá? Então você não pode receber, o irmão Joe disse que é assim, calma, faça você as suas pesquisas. É o que eu sempre recomendo. Então, como é uma área que não tenho domínio, porque eu não gosto dessa área de escatologia, porque não trata com doutrina, trata de coisas que a turma Umbanda, quando vai expor, não expõe doutrinariamente, não se aprofunda, e quem gosta de doutrina tem que se aprofundar, e ele não fez isso porque escatologia é isso mesmo, é normal, faz parte, por isso que ele disse, olha, eu posso estar errado, lógico, não tem nada a ver com doutrina aqui, mas quando alguém pega esse negócio, isso aqui é doutrina, e faz disso uma doutrina, a profecia cumpriu, isso aí é dogma, aí já não é doutrina, e os dogmas são mutáveis. Esse que é o problema. Bem? Então, as coisas que eu vou dar aqui para você a minha opinião, e ela pode estar totalmente errada. E eu não tenho nenhum problema de expor isso aqui, porque eu não sou profeta. Graças a Deus que eu não sou. Porque um profeta não pode errar quando ele fala da Bíblia. Mas mesmo ele sendo profeta, ele admite, olha, eu posso estar errado, porque ele está dando aqui muitas opiniões que é dele, que é o seu modo privado e pessoal de pensar. Mas o povo da mensagem não consegue entender isto e aceitar dessa forma. Eles pensam que tudo que uma banda fala é assim do Senhor, como diz aqui o Joseph Branham. Cadê meu celular aqui? Estava lendo aqui a mensagem dele. Até aqui. Acho que foi Joseph Branham que mandou essa mensagem aqui na página da Voz de Deus, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui.
Neste dia, esta profecia está cumprida perante nossos olhos. Aí ele cita a profecia. Eu creio que nesses dias gloriosos, quando esta confederação de igrejas se unir e um novo Papa for trazido aos Estados Unidos e pôr sob ali, de acordo com a profecia, então eles formarão uma imagem à besta. A voz do profeta de Deus falou isto em 19 de dezembro de 54, e 9 meses depois, Robert Prevost, que é o Papa americano, né? Conhecido como Papa Leão XIV, nasceu. Ele agora é o novo Papa de Roma. O assim diz o Senhor se cumpriu. Você não faz ideia de como as denominações vão tirar proveito disso aqui, dessa grande responsabilidade. Agora, você pode discordar de mim, porque eu estou aqui expondo a minha opinião, e eu posso estar 100% errado, né? Mas daqui a pouco eu vou fundamentar um pouco mais isso aqui. Vamos lá. Certo. Então, veja, ele Umbanda admitiu, né, que ele podia estar errado. Porém, era dessa maneira que ele interpretava as escrituras, e ele prosseguiu fazendo isso ao longo dos anos. Eu consegui aqui, com a ajuda do irmão, catalogar as outras ocasiões onde Umbanda falava um pouco sobre essa imagem aqui, a besta. Livro das Eras, página 341. Os grupos da falsa igreja se juntarão num concílio mundial de igrejas. Esse concílio mundial de igrejas é a imagem erigida à besta, Apocalipse 13, 11 e 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta em sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais de maneira que até o fogo faz descer do céu. A irmã Umbanda interpreta que pode ser uma bomba atômica. Não é um sinal, não é um milagre, é um sinal científico, né, que os Estados Unidos vai produzir. À vista dos homens, enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, como dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera ferida a espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. Ok. Agora recorde, foi a Roma pagã imperial que caiu pela espada, porém ela foi curada de sua chaga mortal quando se uniu à Igreja Romana nominal de Roma e incorporou o paganismo à cristandade, e desse modo tornou-se o Santo Império Romano, que permaneceria até que Jesus viesse e o destruísse. Porém, Roma não está trabalhando sozinha, suas filhas estão bem ao lado dela, e ela assumirá absolutamente a autoridade através do Concílio Mundial de Igrejas. Isso pode parecer improvável para alguns, porém na realidade é muito simples de todos verem, porque nesse momento as igrejas estão controlando a política e no tempo oportuno manifestarão exatamente quão grande é esse controle. Este movimento ecumênico terminará com Roma na liderança, ainda que as pessoas não imaginassem assim. Será assim porque em Apocalipse 17:3 é declarado que a prostituta, Mistério Babilônia, está assentada sobre a besta. Ela está controlando o último ou quarto império. Esta igreja romana está fazendo isso. Com o sistema mundial de igrejas sujeito a ela, Roma estará controlando, e esta imagem, sistema de igrejas, será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. Deste modo, todas as pessoas têm que responder ao sistema mundial de igrejas ou ficar à mercê da situação, porque não pode comprar ou vender sem a marca da besta na mão ou na cabeça. Esta marca na cabeça significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, a qual é o trinitarismo. Não é vacina, não é isso, aqui é trindade, etc. É trinitarismo, etc. Ele fala em outras mensagens, né? Cultas imagens, vão colocar uma imagem lá de uma santa, vão fazer você dobrar o joelho para ela. É assim que uma Umbanda apresentava. E a marca na mão, que significa fazer a vontade da Igreja Mundial. Com este grande poder, os sistemas eclesiásticos perseguirão a verdadeira noiva. Uma Umbanda chega a dizer, foi assim que começou o mundo gentílico, quando Nabucodonosor criou uma imagem lá, que foi uma imagem santa, porque era uma imagem de Daniel, assim uma Umbanda interpretava, né? Para que o povo adorasse a imagem. Então vai ser uma coisa boa, bonita, que vão apresentar no final do tempo. Vai ser tudo repetido. E o povo vai ter que se curvar perante essa imagem, se curvar perante esse sistema. Certo, outra mensagem aqui de uma Umbanda. Por que não somos uma denominação? Você notou que a besta que subiu do mar estava em Apocalipse 13? E quando você vê a besta subindo do mar, significa que este poder
se levanta dentre o povo. Porém, em Apocalipse 13, quando surgiu este cordeiro, ele subiu da terra, não dentre o povo, Estados Unidos. Porém, então, depois que ele teve 2 pequenos chifres, poder civil e eclesiástico, então ele recebeu poder e falou como o dragão antes dele. Por isso, você simplesmente tem que anotar isto, certo? 5 identificações da igreja. Notaram, em Apocalipse 13, quando os Estados Unidos subiram, é a única besta na Bíblia a qual subiu, que não subiu das águas. A Bíblia diz que subiu da terra, onde não havia povos. Este foi este novo reino. E parecia um cordeiro, mas pouco depois falou como dragão. Esse é este país. Isso tem que acontecer. Algum dia eles cometerão um erro e elegerão um indivíduo errado. Só que aqui ele está falando de um presidente, não está falando de papa. Pelo contexto, está falando de papa. Um dia eu vou escolher um presidente errado. Escolheram ali, segundo uma banda, que foi Kennedy, né? Que sofreu uma morte na cabeça, um tiro na cabeça. Não foi isso? Uma ferida na cabeça. Você vai saber, tem muitos conspiracionistas que dizem: Ronald Reagan era o anticristo, Kennedy era o anticristo, Hitler, Stalin, Obama. O pessoal viaja bastante nessa coisa, né? A religião de Jezabel. Veja como Israel se desenvolveu, como flutuou com a maré até que finalmente Jezabel chegou. Veja como a América se desenvolveu, flutuou com a maré mundana até que finalmente Jezabel assumiu o trono. Isso mesmo, Jezabel na verdade não estava no trono do Egito ou no trono de Israel, mas era a principal cabeça por trás do trono. E a hierarquia católica não está no trono dos Estados Unidos, não reina nos Estados Unidos, reina em Roma, mas ela é o sistema por trás disso, porque ele é casado com ela. E a Bíblia diz que nesse país eles fariam uma imagem semelhante à besta. Meus irmãos, é tudo que nós temos aqui. Agora veja, esta imagem não é exatamente um pontífice dos Estados Unidos sendo eleito, mas a confederação de igrejas recebendo o poder de Roma para boicotar todos que não recebessem a marca da besta. Você está entendendo? E essa é a profecia que ele fala. As igrejas apóstatas se levantando nos Estados Unidos em um grande concílio para receber do Papa autorização para impor sanções. Mas ele disse, mas quem vai governar tudo lá é Roma, o homem que está lá em 7 montes, né? No contexto de tudo isto. 5º selo, agora verificamos o animal de Daniel, significa que era um poder levantando dentro do povo. Muito bem, as visões de João aqui também mostraram que eram poderes, nações se levantando, como os Estados Unidos aparecem em Apocalipse 13 como um cordeiro. Mas veja, isso aqui é só o que a Mamana fala, ele nunca explica, nunca dá mais detalhes. Por que tem que ser os Estados Unidos aqui? Né? É uma revelação mundial. Não é uma revelação. Se é uma revelação, então os méritos são para esse povo aqui, porque eles foram os revelados. Eles começaram a falar isso. Então, se você quer saber diferente, você diz, bem, isso está falando acerca do poder nacional. Isso igualmente representa poder santo também, um animal. Sabia disso? Livro das Eras, novamente, página 111. Se você pensa que isso é chocante, espere apenas até que a profecia do Apocalipse 13 seja cumprida. É surpreendentemente verdadeiro que os Estados Unidos da América está neste capítulo. O próprio número 13 é um símbolo dessa nação. Ela começou com 13 colônias, sua bandeira tem 13 estrelas, 13 listas, está ali o seu destino no capítulo 13. Nesta imagem que é mencionada nesse capítulo será encontrada toda a iniquidade da besta que está diante dela. Assim como a besta levantou-se no concílio de Nicéia, a imagem surgirá no concílio mundial de igrejas, com todo o poder ímpio e satânico para dar vazão à ira do diabo sobre a verdadeira vinha de Deus. Será um desempenho repetido de toda astúcia e crueldade diabólica. Então, irmãos, observe que o irmão Branham, ele menciona mais uma vez que a profecia da qual ele havia se referido, você percebeu aqui? Não é exatamente um papa americano sendo levantado para assumir lá o Vaticano, mas é das igrejas protestantes nos Estados Unidos, de serem levantadas como apóstatas a serviço de Roma e um grande concílio ecumênico. Então, a questão de um papa americano também é apenas um plus aí que ele acrescentou. Mas não como se isso fizesse parte de uma profecia. A profecia apenas, segundo ele, é a América ser levantada e o Concílio Mundial de Igrejas sendo levantados ali para se aliar ao Papa. Então, eu creio que seria interessante e útil nós tratarmos sobre o que o irmão Branham tratou e interpretou, de acordo com a Escritura, dessa maneira como ele interpretou. O próprio sermão que o irmão Branham pregou, a marca da besta, né, essa mensagem aqui, ela nos dá indícios claros de que ele estava aqui citando e repetindo o que a senhora Ellen Goldwhite falou no seu livro O Grande Conflito. Há trechos do livro O Grande Conflito, né,
há trecho desse livro sendo mencionado por Umbanda aqui. Tá bom? Mas não é somente a L. Goldwhite que ele menciona, ele também, como eu te disse, Yuri Smith. Então, o Umbanda, às vezes, ele concordava com algumas interpretações e, ao mesmo tempo, ele discordava de outras. E, às vezes, ele parecia fazer uma espécie de sincretismo entre as diferentes interpretações teológicas dos diversas correntes. Então, eu vou aqui ler rapidinho aqui alguma coisa que o Yuri Smith falou sobre essa questão, tá bom? Porque foi daqui que o Umbanda tirou esse conceito. O que é criar uma imagem à besta? Intimamente associada, isso aqui foi escrito em 1880 e pouco, 90 e pouco, tá? Foi no século XIX que foi escrito, o Umbanda nem tinha nascido ainda. Intimamente associada com essa operação de milagres está a criação de uma imagem à besta. O profeta relaciona assim as duas no versículo 14, e enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta e receberá a ferida da espada e vivia. O engano levado a efeito pela operação de milagres prepara o caminho para o cumprimento desta cláusula relativa à formação de uma imagem à besta. Para compreender o que seria uma imagem do papado, devemos primeiro fazer uma ideia definida do que constitui o próprio papado. O completo desenvolvimento da besta, ou estabelecimento da supremacia papal, data da famosa Carta de Justiniano, que se tornou efetiva em 538, constituindo o Papa como cabeça da igreja e corregedor dos hereges. Vamos lá. Desde a segunda metade dos séculos II, já existia uma autoridade papal, mas eles não eram chamados de Papa. Eles eram um bispo, uma autoridade, um bispado monárquico que chama. Mas a autoridade papal, realmente, com a sua infalibilidade e tudo mais, só veio aqui no século VI, no ano 538. Os adventistas pegam este ano e contam 1260 anos. Não em termos simbólicos disso. Então, correto é antes. Então, eles pegam esse ano aqui, 538, que é quando começou o papismo, que começou a perseguição da igreja, né? O Papa começou a perseguir os hereges, quem não concordasse com ele, e essa perseguição durou 1260 anos. Essa é a interpretação dos adventistas, que vai até 1798, que foi quando Napoleão ali prendeu o último Papa lá. Aí eles ficaram sem Papa por um bom tempo. O que é isso? É a cabeça ferida. Então, uma ferida física? Não. É uma ferida política. É a interpretação deles. Umbanda aceitou tudo isso. O papado era uma igreja revestida de poder civil, um corpo eclesiástico com autoridade para punir todos os dissidentes com a confiscação de bens, prisão, torturas e morte. O que seria a imagem do papado? O que é a imagem da besta? O que é isso aqui? Outra instituição eclesiástica revestida de poder civil. Como podia tal imagem ser formada nos Estados Unidos ao investir as igrejas protestantes de poder para definir e punir heresia para impor seus dogmas com as penas da lei civil? Não teríamos uma representação exata do papado durante os dias da sua supremacia? Certamente que teríamos. Então, essa é a visão adventista. Então, dos Estados Unidos vai se levantar uma besta, a besta que vai surgir da terra, que é os Estados Unidos. E as igrejas de lá são como filhas da Babilônia, vão tentar fazer uma coisa parecida com a sua mãe, vão defender a mesma doutrina que eles defendem, que é a doutrina trinitária, e vai impor isso para todos e vai fazer um boicote para quem não concordar. E eles vão eleger uma imagem. Só que a imagem que ele está aqui apresentando e dizendo, esta imagem aqui, né, é a própria instituição do Concílio Mundial. Esta é a imagem da besta. Eles são a imagem. Agora vamos rapidinho para a senhora Goldwhite, aqui nesse livro, né? Página 254. Eu acho que eu vou ler daqui mesmo, porque já que eu coloquei aqui. Mas o que é a imagem à besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres, uma imagem, a primeira besta, e também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, o papado, quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho, aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus, e para que pudesse governar com o consenso do povo, procurou o apoio do poder secular, de uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. Vou ganhar tempo aqui, porque eu acho que o Yuri Smith já nos ajudou em alguma coisa aqui. Certo, aqui outra parte. Neste ponto é introduzido outro símbolo. Diz o profeta: vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um
desta besta, como a maneira por que surgiu, indica que a nação por ela representada é diferente das que são mostradas sob símbolos precedentes. Os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel, como feras rapinantes, que surgiam quando os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Bom, eu vou ganhar tempo aqui. Não se poderia mais surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do velho mundo, este mar turbulento de povos e multidões e nações e línguas deve ser procurado no Ocidente, que a nação do Novo Mundo se achava em 1798, ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo, e era uma pergunta. A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação e apenas uma satisfaz as especificações dessa profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Reiteradas vezes, ao descrever a origem e o crescimento dessa nação, oradores e escritores têm emitido inconscientemente o mesmo pensamento e quase que empregado as mesmas palavras do escritor sagrado. E aqui ela vai citar alguns artigos de jornais, alguns artigos de livros, onde fala que, né, esta besta é os Estados Unidos. Tá? Agora, aqui, o Mombano também concordava, como eu disse para você, sobre aqueles 1260 dias, né, descritos em Apocalipse, como se fossem anos literais. Aqui está a parte em que ela defende isto. Os períodos aqui mencionados, 42 meses, 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer a opressão de Roma, os 1260 anos da supremacia papal, começaram em 538 e terminaram em 798. Né? Terminaram bem na época em que a nação americana estava surgindo, uma nação nova, como um cordeirinho. Então o povo saiu de lá, né, porque o Papa foi destronado, e muitos cristãos saíram de lá e foram para essa terra aqui, onde ali se levantar depois essa besta. Né? Então, é esse ensino deles. Eles dizem que a besta que vai se levantar são as igrejas que vão ser fundadas ali nos Estados Unidos depois. Posto que logo depois fosse eleito um novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde, desde então, exercer o poder que antes possuíra. Deus-lhe poder para continuar por 42 meses, e diz o profeta: vi uma de suas cabeças como ferido de morte, e mais, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Os 42 meses são o mesmo tempo limitado de um tempo, 3 anos e meio, ou 1260 dias, de Daniel 7, tempo durante o qual o poder papal deverá oprimir o povo de Deus. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado, 538 nossa era, e terminou em 798. Nessa ocasião, o papado foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição: se alguém leva cativeiro, o cativeiro irá. Então, quando, acho que foi Mussolini que reativou o Vaticano, restaurou o papado como é que chama? Concílio da Trama? Não sei como é que chama. Aí, então, o que foi isso? É a recuperação da ferida da cabeça que aquela autoridade levou. É assim que eles interpretam o Apocalipse. Agora, veja como o Umbanda interpretou em parte e concordou em parte com o que está aqui. Isso aqui está no livro dessa mensagem aqui, A Marca da Besta, parágrafo 157. Esses Estados Unidos estão completamente podres. Sim, senhor. Posso provar-lhes que exatamente o tempo quando esta mulher aqui, Apocalipse 12, seu filho varão é arrebatado para sentar-se no trono de Deus, e quando isso aconteceu, a mulher fugiu para o deserto, onde foi alimentada durante 1260 dias, ou seja, por uma Umbanda são anos, até exatamente a data de Plymouth Rock. Aqui tem uma nota do tradutor: local nos Estados Unidos onde os peregrinos pisaram pela primeira vez quando imigraram da Inglaterra. E esse Plymouth Rock é o que o Umbanda está citando aqui do livro. Onde é que está? Ellen Goldwater cita esse livro aqui, esse Plymouth Rock. Está aqui: discurso pronunciado em Plymouth, Massachusetts, né? Quando estava sendo fundada aqui a nação americana. Então o Umbanda que está concordando com os adventistas, você percebe? São 1260 anos, não dias, que começou em 538 e termina até Plymouth Rock, exatamente onde a igreja veio para cá em busca de liberdade de religião, e ela se estabeleceu aqui. Agora veja, mais tarde parece que o Umbanda mudou um pouco de opinião, porque ele parece que vai mudar isso aqui. Ele vai dizer que aqui é a igreja ortodoxa, que é a igreja cristã,
Mas nos 7 selos, no sexto selo, Umbanda vai dizer que essa mulher aqui já é Israel, os judeus sendo perseguidos durante 1260 dias lá da tribulação. Vê que já mudou? O sexto selo. A Bíblia disse que o dragão Satanás estava irado, isto é, zangado, com a mulher, os judeus, Israel. Veja, aqui, marca da besta, aqui é a igreja que é perseguida por 1260 dias. Agora, no sexto selo, já mudou. Então, o que mais que ele mudou, será? A ideia de um Papa surgindo dos Estados Unidos não foi uma coisa que ele repetiu outras vezes. Só uma vez ele mencionou. E se ele mudou de ideia depois e não mencionou isso? Vamos lá. Tentando... Ok. A mulher são judeus. E ele lançou água da sua boca, grande quantidade, em multidões de pessoas que foram fazer guerra ao resto da semente da mulher. Apocalipse 13. Agora veja aí, nós temos isso. E é aí quando Israel envia Roma envia seu exército atrás do resto da semente da mulher. Então aqui ele está falando que essa mulher que aparece em Apocalipse 12 são os 144 mil remanescentes que vão ser perseguidos durante 1260 dias. Vê como já mudou? Então ele lia esses livros aqui. Ele cometeu algum erro de ler esses livros? Não! Era a melhor coisa que ele tinha. Mas você sabe que os livros vão mudando, porque as informações às vezes vão se atualizando. E quando a coisa fica datada, anacronizada, ultrapassada, você tem que se atualizar. Então o Umbanda viu, opa, alguma coisa aqui não está bem. Então o Umbanda já fez ali algumas correções. Tá? Eu vou deixar aqui o texto de Larkin. Eu não vou ler esse texto aqui para nós ganharmos tempo. Eu não quero me estender demais aqui. Ou será que vale a pena ler? Você quer que eu leia o que Larkin falou aqui? Porque veja, a interpretação de Larkin aqui é aquela que eu te mostrei, que eu falei para você. São 3 seres aqui. É o dragão, é a besta que sai do mar, que é um anticristo, é o anticristo aqui, e depois um outro ser, né, que vai fazer uma imagem desse primeiro melhor. Então ele fala de 3, Umbanda não defendeu isso aqui, isso prova que ele não plagiava Larkin. Ele concordava com alguma coisa que ele achava que estava de acordo com a Bíblia, e outras coisas ele discordava. Então eu acho que eu não vou ler, só vou aqui deixar aqui o texto para você depois examinar. E só que é interessante que aqui Larkin, ele dizia que a marca da besta era o número literal 666. Talvez por isso que o Umbanda não pôde concordar com nada que Larkin disse. Já que ele errou nisso aqui, o Umbanda disse, então vou rejeitar todo o resto. Né? Mas embora ele tenha aceitado alguma coisa que está aqui, ele discordou da marca. Eles dizem que a marca é o domingo. O Umbanda disse, não, a marca é a imposição da doutrina de Roma, a doutrina trinitária. Certo, então, para aqueles que querem defender que o atual Papa americano seria o anticristo profetizado, seria apropriado nós lembrarmos que o apóstolo Paulo ele nos afirmou que essa autoridade não seria revelada sem que primeiro fosse removido da terra aquele que agora o detém, e que o Umbanda disse que seria Cristo, que seria o Espírito Santo e também a própria igreja. Ou seja, quando o anticristo fosse assumir de fato as suas atividades, a igreja não estaria aqui. 2 Tessalonicenses 2, 6-8. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Então tem todo um jogo exegético aqui. Alguns dizem que essa palavra aqui está se referindo ao Espírito Santo. Isso que o detém aqui, vão estudar artigo do grego, não sei o que, e dizem, o que está detendo aqui? É o Espírito Santo que está aqui. Então quando é que ele vai assumir sua posição? Quando o Espírito Santo não estiver mais aqui. Só que aí se interpreta, bom, se o Espírito Santo vai sair, ele vai deixar a noiva aqui? Não, a noiva vai subir junto com o Espírito Santo. Aquele que está detendo a manifestação e o controle, né, é o Espírito Santo. Então, Paulo disse, ele não vai se manifestar enquanto aquele que o detém ainda estiver aqui. Porque já o mistério da justiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, tem uma coisa que está impedindo essa autoridade de se manifestar, de assumir o controle. Quem é? É o Espírito Santo. E então será revelado o iníquo. Só depois que o Espírito Santo sai é que se revela o anticristo. Antes não se revela. Antes não se revela, não assume cargo, não assume nada. É isso que Paulo disse. Então, vamos lá. Se esse Papa aí é o anticristo, então o que quer dizer? O que significa isso? O Espírito Santo já foi embora. Aquele que tinha já não está mais aqui. Ia dizer, mas não era bom que o Espírito Santo tivesse levado a igreja junto? Bom, quem sabe levou, não foi? E nós ficamos? Será que é isso? Olha para onde que isso aqui está indo, meus irmãos. A quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo
esplendor da sua vinda. Vamos ver como é que o Umbanda explicou isso aqui? Primeiro selo. E agora, vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Não naquela época, veja, não naquela época, mas a seu próprio tempo. Um dia essa autoridade vai vir, se é um papa americano, não sabemos, se é chinês, japonês, não sabemos o que vai ser. Ao seu tempo vai se manifestar. Veja, na abertura daquele selo, saberíamos exatamente o que seria. Quem é este homem da iniquidade? Quem é este homem do pecado, este indivíduo que está praticando iniquidade? Mas a seu próprio tempo seja manifestado. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Enganadores, veja, enganando o povo. Sim, o espírito do anticristo já está aí, nós sabemos disso. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, enganadores, veja, enganando o povo, fazendo-os entrar em algo. Veja, somente há um Deus que resiste até que do meio seja tirado. Né? Você está vendo aquilo que o Umbanda está dizendo? O que está resistindo essa autoridade de assumir o seu poder, de governar? Aí vai dizer Deus. Somente há um. Aí ele fala, entre parênteses aqui no texto, né? Deus, esse que está impedindo, que resiste até que o do meio seja tirado. Aí o Umbanda acrescenta mais alguma coisa entre parênteses. Ele coloca a igreja, Cristo, a noiva. Oh. Então o Umbanda aqui está dizendo, esta autoridade não vai assumir seu controle, não vai ser condecorado, não vai assumir nada, não vai assumir tudo, não vai assumir nada, sem que antes aquele que o detém, que é Deus, que é Cristo, que é o Espírito Santo, que é a noiva, seja tirado primeiro. E então será revelado o iníquo. É assim que ele está interpretando Paulo. Então, se este aí já é o homem da iniquidade, porque ele já assumiu o trono lá, já está lá, já está reinando, já está governando, já está dando as suas ordens. Então, se ele já está governando, então aquele que o detinha já não está mais aqui. E a noiva também não está mais aqui. Mas e nós que estamos aqui, irmão Jorge? Pois é, tem uma coisa cheirando mal ainda, tá? Então nós não somos noiva. A noiva subiu, nós não sabemos. Porque é isso que está sendo escrito aqui. E é isso que o Umbanda está dizendo. E você quer saber de uma coisa? Ele vai dizer a mesma coisa no livro das Eras, página 342. Porém, antes que o anticristo em pessoa assuma o comando completo, assumir o comando completo é quando, irmão Jorge? Quando ele é condecorado, quando ele é eleito. Não é quando ele começa a articular aqui e ali, não. Quando ele assume, quando ele entra. Porque ele já está lá. Quando ele assume o cargo, não fico questionando, será que vamos deixar ele aí? Será que vamos tirar? Não, ele assumiu, ele já é o dono da coisa. Ele já tem o total controle de tudo. O Banco do Vaticano, tudo é dele agora. Então ele está dizendo, antes que esse cidadão assuma o comando completo desse sistema mundial de igrejas, a verdadeira igreja será tirada, porque ela é que detém, ela é que impede. Porque Deus está na igreja, o Espírito Santo está na igreja, ele detém. Quando o Espírito sair, aquele que detém, a igreja sai junto, então ele assume o comando. Esse tipo de Umbanda ensinava. A verdadeira igreja será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus arrebatará a sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. E quando a igreja é arrebatada, o que acontece? O anticristo assume. Mas como é que os analfabetos funcionais estão interpretando? Como é que eles estão interpretando? Que a noiva está aqui e que nós vamos ver tudo isso aqui. Mas não é isso que ele está dizendo. Às vezes parece dar a entender, é verdade, que o Umbanda diz que nós podemos até conhecer. Talvez vamos tomar conhecimento. Mas o que ele está dizendo é, antes que ele faça qualquer coisa, a igreja não vai mais participar de nada disso. E uma Umbanda falava que antes que a igreja fosse arrebatada, ela ia produzir grandes sinais. Uma Umbanda falava isso, né? Concordando aqui com a Ellen Goldwhite. Ela fala isso no seu livro. Ellen Goldwhite fala, a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou no seu início. Ellen Goldwhite aqui está dizendo, antes que o anticristo venha, vai haver um grande mover do Espírito Santo num grupo remanescente, que para ela é o grupo remanescente das adventistas, né? Então uma Umbanda pegava esse grande e dizia assim, vai haver um grande sinal, né? Uma Umbanda disse isso? Não. Não disse. Nessa mesma mensagem ele disse isso, concordando com Ellen Goldwhite. Ao parágrafo 56, mas está para haver um grande estremecimento e um reavivamento pouco antes do fechamento da dispensação gentia, antes que os judeus deem continuidade a isso novamente. Bom, e aí no livro das Esdras que ele dá mais detalhe. Vai haver um grande avivamento na forma de sinais, a igreja vai manifestar sinais, então ela é elevada. Então vem o anticristo para assumir o total controle, levanta aí a sua imagem da besta para produzir sinais. Por que isso? Porque a igreja produziu sinais antes de ser arrebatada.
Então o anticristo vem como imitador para tentar fazer a mesma coisa. Oh, não dê atenção para esses sinais que esse povo fez. Dê atenção para os meus sinais. Os meus sinais são verdadeiros. Como o Jannes Jambres fez lá. Né? Moisés fez os seus sinais, aí vieram lá os magos do faraó. Nós sabemos fazer a mesma coisa, nós somos iguais, nós somos melhores. O anticristo vai fazer tudo, ele é um imitador. Então assim que a igreja fizesse sinais, a Ellen Goldwhite ensinava isso. A única diferença é que ela ensinava que esse povo vai fazer isso, os adventistas vão fazer isso, e vão ficar na terra e vão ser perseguidos. O Umbanda não ensinava assim, ele disse, a igreja vai fazer sinais, mas vai ser arrebatado, porque daí eles não estão mais detendo aquele que impede, então ele vai se manifestar. E quando ele se manifestar, ele vai fazer sinais também, para dizer, eu também sou o maioral, também, porque ele é um imitador de Cristo. Veja, o que mais Ellen Goldwhite diz aqui? Ellen Goldwhite diz que o ministério de Elias, de Malaquias 4, estaria no tempo do fim nos últimos dias. Só que ao invés de ungir um único homem, um profeta, e ungir um grupo, adivinha quem? Os adventistas, o remanescente da igreja fiel que não se curva à imagem da besta dos Estados Unidos. Umbanda também interpretava isso. Ela chama de chuva serôdia aqui. Umbanda também chama de chuva serôdia, uma chuva de ensinamento, mas com sinais, que vai vir sobre um profeta, mas obviamente que vai vir sobre a igreja, porque ele diz que a igreja vai produzir sinais. Então veja que alguma coisa que Ellen Goldwhite falou, o Umbanda concordou, e outras coisas ele não concordou, porque ele achou que não eram bíblicos. Tudo bem, então veja, meus irmãos, se o Papa americano é o anticristo profetizado, como os pastores da mensagem estão dizendo, isso significa que o Umbanda falhou em sua interpretação de que a igreja seria arrebatada antes. Porque nesse instante aí o Papa já está lá. O Papa trazido dos Estados Unidos, não é isso? Já está lá e prontamente já assumiu o trono de Roma. Ou, na pior das hipóteses, o arrebatamento da noiva sim já aconteceu e nós não sabemos porque não fazemos parte dela. E parece que o Umbanda nos dá também a entender que será o próprio concílio de igrejas americanas que ajudariam a eleger um Papa, ou seja, isso nem partiria do Vaticano. Vamos ler de novo isso aqui? Creio que um dia glorioso desses, quando esta confederação unida da igreja se juntar e o novo Papa for trazido aos Estados Unidos e colocado lá conforme a profecia, então se formará uma imagem semelhante à besta. Parece que o que o Umbanda aqui está dizendo é que vai ser dada autoridade para que a besta, ou seja, essa imagem que vai se levantar aos Estados Unidos, que é a forma da igreja apóstata, eles escolham o seu líder. Vamos deixar que vocês escolham o líder. Parece que é isso que o Umbanda aqui está dizendo. Mas não foi isso que aconteceu. Quem escolheu esse líder aí, esse Papa americano, não foi o Concílio Mundial de Igrejas. Parece que é isso que o Umbanda está dizendo. Essa sua projeção. Então não se cumpriu. Não foi assim que a coisa aconteceu. Quem escolheu esse Papa americano foi um conclave lá no Vaticano. Não foi o Concílio Mundial de Igrejas que escolheu. Aqui dá a entender que o concílio vai se juntar e vai trazer um Papa. Mas não foi o concílio que fez isso. Foi o Vaticano. Só o analfabeto funcional que não consegue interpretar isso aqui que ele está dizendo. Essa é a sua projeção. Se essa projeção aqui for literalmente assim, então esse Papa aí não é a profecia, como estão dizendo. Então, se esse Papa americano, Leão XIV, foi eleito pelo conclave dos cardeais do Vaticano, estou lendo minhas notas, do Vaticano, e não pelo Concílio de Igreja, então a tal suposta profecia ainda não se cumpriu. Certo? Mas, como ficou comprovado, meus irmãos, não existe nenhuma profecia, seja da Bíblia ou mesmo de William Branham, acerca de um Papa americano governando sobre Roma. Você percebeu isso? Não é a escolha de um Papa americano que é a profecia, não é essa a profecia. Estão interpretando tudo errado, estão descontextualizando tudo. O que existe era uma interpretação de William Branham baseada nos ensinos da Igreja Adventista, que ele concordou, de que a besta que sobe do mar seria os Estados Unidos. E por causa disso, o Branham aí acreditava que desse país poderia se levantar, por que não, um homem que seria escolhido para ser o Papa. E isso definitivamente não era a profecia, mas tratava-se de uma projeção pessoal do Branham. Então, como eu disse para vocês, eu estou aqui apenas dando as minhas opiniões, está bem? Você não precisa concordar com nada que eu estou dizendo, você pode discordar de tudo, não tem nenhum problema. Tá? Então, assim como eu discordo desses nossos amados irmãos aqui, eu não tenho nenhum problema com eles, né? Porque realmente essa parte da escatologia é isso mesmo. Você pode fazer projeções aqui, projeções ali. Umbanda fazia suas projeções e voltava atrás. Ele falava uma coisa cerca do milênio, depois voltou atrás. Ele fazia isso. Tudo bem, não tem problema. Isso não é pecado. O que esse pessoal falou, para mim, no meu modo de ver, isso aqui, o que eles fizeram aqui não é pecado. O que acontece é que realmente é uma parte que nós não temos como saber. Você pode fazer deduções.
Mas é importante, às vezes, você fazer com responsabilidade, porque olha o que pode causar. Né? Ismos podem ser levantados por causa disso. Então, meus irmãos, vou dar aqui a minha opinião, o meu parecer, e você pode discordar totalmente comigo. Tudo bem? Eu estou apenas apresentando isso e vou te explicar por que eu vou apresentar dessa forma. Na minha opinião, essa questão de um Papa ser levantado nos Estados Unidos é apenas mais uma outra projeção idêntica ao caso da predição de 77. Lembra que o Mambrana disse? Eu não estou profetizando, não é um assim diz o Senhor, eu apenas predigo baseado nos meus conhecimentos das Escrituras. Né? Tem alguns sermões que ele disse, eu posso estar errado na projeção. Né? Aqui eu li para você 2 vezes, eu posso estar errado no que eu estou dizendo. É isso, é só uma projeção que ele está apresentando. Ainda que não é nessa mensagem que ele fala de um suposto Papa dos Estados Unidos, né? Na mensagem desse mesmo ano mais adiante. Mas é a mesma coisa. Ele disse, eu posso estar errado. Assim como foi aquela projeção. Qual era a projeção do Mambrana? Vamos recapitular? Baseado nessas 7 visões, juntamente com as rápidas mudanças que têm se alastrado pelo mundo nos últimos 50 anos, eu predigo, eu não profetizo, que todas essas visões terão acontecido até 77. A 6ª e a 7ª visão até 77. Não aconteceu. Não aconteceu. E embora muitos possam achar que esta é uma declaração irresponsável, em vista do fato de que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, eu ainda mantenho esta predição após 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, o mês ou semana em que sua vinda se completaria. Então aqui parece que uma Ana sugere que Jesus pode revelar para alguém antes, né? Perigoso isso. Portanto, repito, eu sinceramente creio e sustento, como estudante particular da palavra, sem nenhum problema. Não acusamos nem repreendemos o Mambrana por isso. Todos têm direito a estudar, ler o que você quiser. Eu sugeri esses livros aqui, né? Você pode ler, não tem problema. Tá? É isso mesmo, escatologia é isso aí. Apocaliptismo é isso aí. Estudante privado, particular da Bíblia, da palavra, juntamente com a inspiração divina. E aí que está o problema. Aí teve que o irmão lhe veio depois explicar. Quando aqui foi dito inspiração divina, está se baseando nas 7 visões que ele teve. Mas o povo entendeu tudo errado. Oh, mas peraí. Se ele está dizendo que é uma predição, mas ao mesmo tempo foi inspirado por Deus, então é uma profecia. Entenderam tudo errado o que o irmão Livei escreveu. Foi o irmão Livei que depois explicou. Quando escrevi aqui inspiração divina, eu estou me baseando nas 7 visões que ele disse que teve logo antes. Logo assim ele fala, baseado nas 7 visões. Essa é a inspiração divina. Não que 77 é uma inspiração divina. 77 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Isso aconteceu, meus irmãos? Não, não aconteceu. Mas como alguns pensaram que era uma inspiração divina, então alguns até já aproveitaram e aprimoraram mais. Lembra que eu já contei para vocês da história da 8ª visão? Que o Peregrine saiu contando para todo mundo? Coitado do ministro alemão lá, como é que é? Ewald Frank, né? Recebeu lá a visita. Como é que é, Peregrine? Conta-nos para nós a 8ª visão. O Mambrana teve uma 8ª visão. Sim, irmão Frank. Conta para nós, conta para toda a igreja. Ele contou lá. Irmãos de Deus. Nosso profeta teve uma visão. Ele disse que viu uma mão e um calendário. E a mão folheou o calendário e parou no ano de 1977. E aí, acabou a visão. É só isso aí. Então, alguma coisa vai acontecer, meus irmãos. Assim fez Peregrine. E teve um outro profeta, um falso profeta indiano, que também teve companheirismo com o Mambrana, também ensinou a mesma coisa. Esses dois. Aí o que aconteceu? Como eles estavam falando que era uma visão, então todo mundo tinha que aguardar. Quando terminou 77, meus irmãos, tudo viram que era uma mentira, que era uma farsa. Isso só serviu para levar o nome do Mambrana ao vitupério. Eu não sei qual foi a desculpa que Peregrine deu depois. Foi ele que errou ou foi o Mambrana que errou? Qual foi a desculpa que esse senhor deu? Eu não sei, mas eles têm lábio, eles sabem articular. Tanto é que ele continuou tendo a sua influência sobre o povo, sobre os analfabetos funcionais. É isso aí. É isso que acontece. Então, o que aconteceu ali em 77 vai estar se repetindo agora. E vai se repetir agora depois. Você está entendendo? Esse negócio de um Papa surgir da América não é o assim diz o Senhor. É apenas uma projeção do Mambrana. É uma opinião pessoal que ele tinha direito a ter. Ok? Então, esse pessoal que está dizendo, não, agora isso é uma profecia, isso é a profecia que ele fala. Não, a profecia não era essa. Eles estão mudando o sentido das palavras do Mambrana. Estou explicando para você. Fiz toda uma contextualização para você entender que a profecia não era o Papa subir. A profecia era as igrejas dos Estados Unidos, apóstatas. Então, de acordo com esses analfabetos funcionais da mensagem, ministro e tudo mais,
esse é o último Papa. Sim ou não? Por favor, esse é o último Papa. Porque depois a Bíblia diz, Apocalipse diz que essa imagem da besta e o falso profeta, o anticristo, né, a besta, a primeira besta que sobe do mar, são jogados no lago de fogo e enxofre. Onde é que está isso aqui? Eu acho que eu anotei aqui para nós lermos. Cadê? Apocalipse 9:20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. A sua imagem, o que é? Os Estados Unidos, as igrejas americanas. Né? Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então esse Papa aqui, dessa imagem da besta aqui, que eles dizem que é esse Papa americano que foi eleito, agora Leão XIV, então esse é o último Papa. É esse senhor aí que vai ser julgado no lago de fogo e enxofre. Não vai ter outro Papa depois. Mas aí eu te pergunto, meu irmão, e se depois desse Papa vier um outro Papa? Apenas pare para pensar. Você não parou para pensar ainda? E se isso fosse o que eu estou te falando agora o tempo todo, que foi apenas uma projeção de uma Umbanda como 77? Se foi apenas uma projeção, vai falhar como 77 falhou. Mas não tem nenhum problema, porque ele não profetizou. Quem está dizendo que isso aqui é uma profecia são os analfabetos funcionais da mensagem. Então, o que vai acontecer se esse Papa que está aí depois de terminar o seu tempo e morrer, e vier um outro depois dele? O que vai acontecer? Porque enquanto ele estiver aí, os denominacionais estão de braços cruzados olhando para nós. Ah, o profeta de vocês falou que esse é o Papa da igreja, que vai perseguir a igreja, que vai marcar todos nós, né? Estamos aqui observando. Eles vão ficar todo esse papado agora observando. Não sei quanto tempo esse senhor vai durar aí. Agora vai ficar assim. Como o pessoal de 77 ficou de braços cruzados esperando até o último minuto para ver se a profecia se cumpriu ou não. Até que descobriram que não era uma profecia. E o que você acha que vai acontecer quando esse Papa partir? Porque esse é o meu pensamento pessoal. Você pode discordar de mim. Eu adoraria estar errado. Eu gostaria muito que esse fosse o último Papa. E me unir a esses aí e dizer, que alegria! Logo a igreja vai ser arrebatada. Só que eu já estou vendo que já era para ser arrebatado antes do Senhor assumir. É o que eu estou interpretando aqui. Posso estar errado? Sim, também posso estar errado. Não tem nenhum problema, não sou profeta. Mas vamos supor que esse senhor fique aí e depois ele morra e depois tenha que acender uma outra fumaça amarela, cor amarela rosa-choque, não sei que cor de fumaça que eles inventam lá, preta, marrom, cinza. E aí escolhe um outro papa e assume lá no lugar desse aqui. E agora, o que vai acontecer? O que você acha que os denominacionais vão fazer com a profecia de William Branham, que Joseph Branham, todo mundo mais está dizendo que é o assim do Senhor que já se cumpriu? Todos eles vão blasfemar ainda mais dessa mensagem. Por culpa do William Branham? Não. Por culpa desses analfabetos funcionais. Tente ver para onde que esse negócio está indo, para onde vai levar. E eu sei que isso não vai ter fim, meus irmãos. Cada movimento desse Papa vai ser cuidadosamente examinado pelos crentes da mensagem. Vão dizer, olha, isso é outra coisa, isso é outro assim do Senhor do William Branham. É o que vai acontecer. Mas, irmão de hoje, vamos supor que seja, irmão de hoje, maravilha! Se é, maravilha, que bom! Isso quer dizer que estamos próximos de estar no nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, na sua Páscoa com Ele. Maravilha! Mas até que isso aconteça, vamos ter que ser mais comedidos. É isso que eu estou aqui sorrindo para você. Vamos ser comedidos, vamos andar no meio da estrada, vamos ser equilibrados. Não vamos fazer nada, nem dizer nada que leve esta mensagem, o nosso profeta, ao opróbrio mais uma vez. Uma vez ou outra eu posso até dizer para você, olha, uma banda errou aqui, falhou aqui, mas eu nunca vou chamar ele de falso, jamais. O William Branham, para mim, é um profeta genuíno, mesmo ele tendo direito às suas opiniões, e talvez pudesse estar errado, mas isso não tira os méritos dele como profeta mensageiro. Ele é. Eu jamais vou dizer que o William Branham foi um falso profeta, mas é isso que todos esses pastores, começando pelo seu próprio filho, é que vão fazer todos dizerem que ele é um falso profeta, porque eles estão dizendo isso aí assim do Senhor. E se isso não acontecer? E se assim do Senhor não se cumprir? E se depois desse Papa vier um outro? Os crentes da mensagem, começando pelo filho do profeta, tem duas coisas uma. Ou admitir que seu pai errou na provisão, admitir que o assim do Senhor falhou, eles vão ter que fazer isso. Dificilmente eles vão fazer. O que eles vão ter que sugerir? Vão ter que dizer, não, nós interpretamos errado. Nós interpretamos errado assim diz o Senhor do William Branham. Aliás, não eram assim do Senhor, agora estamos nos corrigindo. Pensávamos que eram assim do Senhor. É isso que eles vão ter que fazer. Ou eles vão ter que abandonar a mensagem, chamar um Branham de falso, né? Porque jogaram todas as suas cartas, todas as suas fichas nessa profecia, nesse assim diz o Senhor. Aí vem o Papa, morre, vem o outro Papa. Então, ou o William Branham é falso, ou admite que o William Branham é falso, vai ver uma grande debandada, ou admite que estava errado. Ou fico esperando um outro Papa americano. Quem sabe, irmão de hoje, não é esse Papa americano. Quem sabe é um outro Papa americano que vai cumprir o assim do Senhor. Eu não sei, pode ser. Não importa. Eu não estou preocupado com isso.
Meus olhos não estão no anticristo. Meus olhos estão em Cristo somente. Esse anticristo, seja papa, americano, chinês, brasileiro, é tudo distração do diabo. É tudo uma distração. Então, eu respeito até os irmãozinhos que estão dizendo, não, irmão Diógenes, eu respeito o irmão, mas eu creio que isso é uma profecia, sim. Eu creio que isso é assim do Senhor. O nosso profeta Joseph Branda disse que é o assim do Senhor, então, bom, então se isso não se cumprir, então já são 2 falsos profetas que vão ser debandados aí, né? O pai e o filho. Você está vendo o problema que está sendo criado aí? Então, vamos agir com parcimônia, vamos ser cuidadosos, vamos ser circunspectos. Não faça nada que leve o nome do William Branham ao vitupério. Eu estou dizendo, e eu posso estar 100% errado, nós temos aqui um outro caso de 77 nas mãos. Portanto, guarde esta fita, guarde este vídeo, registre tudo que estou dizendo aqui, salve esse áudio, esse texto, né? Não sei quanto tempo o senhor vai estar aí, né? Porque se aconteceu o que eu estou dizendo, que foi apenas uma projeção que falhou, e o irmão Branham tinha todo o direito de fazer todas as projeções que ele queria, mas se isso foi apenas uma projeção, não é problema do irmão Branham, porque ele não de fato profetizou, ele não diz que é uma profecia, são os falsos intérpretes da mensagem que dizem que é uma profecia. Ah, mas se for, irmão Diógenes, se for, maravilha, ótimo, que bom. Só que eu já disse, nós já não éramos para estar aqui, se realmente é ele. Você está entendendo as implicações? Então é isso, meus irmãos, é apenas isso que eu quero dizer para vocês. Vamos ser cuidadosos, não vamos fazer nada para levar o nome dessa mensagem ao vitupério. O irmão Liveio também interpretava que um papa viria dos Estados Unidos. Separei aqui umas mensagens que eu não vou ler, ele também cria nisso, né? Mas eu não vejo o irmão Liveio dizendo que é uma profecia. Ele até chega a dizer aqui, o Papa sendo da América, ele designou que alguém sairia da América. Eu acredito que poderia ser o anticristo. Até o Oliveira tem um cuidado aqui. Eu vejo isso aqui no Oliveira. Mas ele repetia a mesma coisa, porque ele disse, eu sou papagaio do profeta. Tudo bem. Ele tem que fazer isso mesmo, ele tinha que fazer isso. Para ninguém acusar o Oliveira de pregar uma coisa que o Mobano não pregou. Então eu volto a dizer para você, eu tenho uma vez ou outra dito, olha, o Mambana errou aqui, falhou aqui, mas isso não tira os méritos dele como mensageiro, como profeta. Eu jamais vou usar os erros dele para chamar o Mambana de falso, mas é o que todas essas mensagens estão fazendo agora, caso essa profecia deles não se cumpra, e depois desse Papa vem outro. Porque o que eles estão dizendo é que esse é o último Papa, não tem mais outro Papa depois. Você está entendendo? E ele pode fazer algum bom estrago aí, ecumênico? Pode, eu disse que ele é agostiniano, é a mesma escola dos reformistas. Eu disse que é um cargo estratégico. Porque você sabe, bom, um dia eu posso até fazer um estudo de escatologia para explicar para vocês que esses símbolos da Bíblia, anticristo, essas figuras do anticristo, eles se repetem ao longo da história. Você sabia que Hitler foi um perfeito, se enquadrou perfeitamente como uma figura do anticristo, perseguiu os judeus? Porque há figuras de tipos do anticristo ao longo da história que se repete. Então o Apocalipse você tem um modelo simbólico de coisas que sucedem vez ou outra, conforme as ocasiões. Então pode ser que isso aqui seja uma coisa que ilustre algo que aqui já está acontecendo em tipo. Tudo isso que estamos vivenciando aqui, como eu falei recentemente daquela pandemia, né? Aquilo ali foi um boicote que fizeram, você não podia comprar se você não tivesse não é isso, a carteirinha, não é isso? Tudo isso são ensaios, são tipos. Pode ser o que estamos vivenciando e presenciando agora seja um tipo, mas ainda não seja o antítipo, você está entendendo? É isso, meus irmãos, eu não queria me alongar aqui demasiadamente, né? Mas eu sinto que precisava trazer isso aqui para você. Vou usar os mesmos termos do Mambana, né? Eu precisava aqui, como que limpar minhas mãos, eu precisava trazer isso para você. Tá? Isso aqui é o meu conselho que eu dou para você. Vamos ser comedidos, vamos andar no meio da estrada, vamos ter equilíbrio, não vamos andar em fanatismo. Está bem? Tá bom? Mas irmão Diógenes, eu respeito sua opinião, mas eu vou ficar com a minha. Eu quero crer que é uma profecia. Tudo bem, mas seja comedido. Tenha muito cuidado. Pese as consequências do que você for fazer. Porque até as figurinhas que você está compartilhando no WhatsApp, o pessoal vai guardar depois. Ah, como é que é? Teu profeta aí disse que isso aqui era o anticristo? Cadê? Cadê o Concílio Mundial? Cadê isso? Cadê aquilo? Você está vendo, meus irmãos? Mas nosso povo, infelizmente, o povo, a grande maioria, eu falo dos líderes, são imaturos, infelizmente. Analfabetos funcionais. É isso, meus irmãos. Eu espero que isso possa ter ajudado. Querido Deus e amado Pai,
obrigado pelo tempo que aqui tivemos. E quero, Senhor, suplicar a Ti o perdão. Porque qualquer coisa que nós falamos, Teus filhos falaram, e que não seja de acordo com a Tua palavra. Não os repreenda, Senhor, pelo que eles pensam, pelo que eles desejam, porque eles querem o melhor, eles querem estar junto de Ti. Todos nós queremos estar junto de Ti, Senhor. Nós cremos que essa ceia pascual que o Teu próprio Cristo diz que ansiava muito por ter, nós cremos que ela está próxima. Nós desejamos, nós almejamos, Senhor. Então, por favor, Senhor, nos perdoe. Não nos culpe por nós tentarmos pensar algo aqui e ali para que nos cative, nos entusiasme, aumente a nossa fé, esperançosamente de que esses dias estão próximos. E alguns filhos teus talvez estão pensando nessas coisas que, cumprindo, sejam sinais de que os dias estão próximos. Senhor, nós apenas descansamos em Ti e confiamos e repousamos em Ti, nas Tuas promessas. Cremos que até que esses dias aconteçam, Tu guardarás a igreja que aqui está. Então, Senhor, nos livre de todo mal, nos livre de pecarmos contra Ti, de levarmos o nome da Tua palavra, o nome do Teu profeta, o vitupério, que nós possamos comedidamente continuar fazendo o que Ele mesmo disse. Se estamos plantando batatas, que continuemos plantando batatas, até que Cristo venha. E é isso que nós iremos fazer, Senhor. Que Tu nos guarde, que Tu perdoe alguns filhos que talvez não tenham agido com sensatez, mas entenda, Senhor, esse é o nosso desejo. Nós temos pressa de estar contigo. Nós ansiamos que realmente o tempo seja abreviado. Então, Senhor, nos ajude, esteja com todos nós. Nos ilumine e nos dê discernimento para andar nos Teus santos e retos caminhos e fazer aquilo que é de acordo com a Tua palavra. Assim pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Eu espero que o que eu tenha dito aqui possa ter ajudado você. Tá? Vamos lá, vamos. Quer entrar? Quer entrar, hein? A Sarinha queria entrar aqui bem na hora do final do culto, mas tudo bem. Já terminamos, sim? Então é isso, meus irmãos. Eu espero que isso possa ter ajudado você. Eu recomendo que você compartilhe esses meus pensamentos, ainda que eu diga que são pensamentos que possa estar tudo errado. Pode estar tudo errado que eu falei. Pode estar tudo errado? Sim, pode estar tudo errado. Sem nenhum problema. Eu vou assumir a mesma humildade que o Mano disse. Ele disse aqui, né? Posso estar tudo errado aqui que eu estou falando. Isso aqui pode ser interpretações minhas, não é isso? Simplesmente meu modo de ver. E se eu estou errado, então, que Deus me perdoe. Muitas vezes nessas coisas, para que você tenha certeza de entender isto, eu poderia estar errado, minha interpretação poderia estar errada. É isso, eu vou dizer a mesma coisa. Deus, se eu falei alguma coisa errada, me perdoe. Mas tudo que eu quero, o grande zelo que eu estou tentando demonstrar aqui para você é: tenha um equilíbrio. Tá bom? E não fique espalhando qualquer coisa que você receba. Faça como alguns irmãos e irmãs que fizeram, me consultaram primeiro. Investigue a coisa, não leve a coisa adiante. Não espalhe qualquer notícia sem antes pesar e investigar. Está bem, meus irmãos? É isto. Eu espero que isso possa ter te ajudado. Me despeço de todos, mais uma vez felicitando as mamães pelo seu dia das mamães. E que Deus esteja conosco e nos ajude ao longo da semana. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneça convosco agora e para sempre. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.